Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês? Meu terceirão, estamos de volta. Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e nós vamos começar agora, né, na volta das férias, uma série de vídeos, né, de validação dos conteúdos já vistos no primeiro semestre, né? Nós vamos começar uma série de vídeos de aprofundamento de conteúdos. Na aula de hoje, o nosso aprofundamento vai ser dedicado aos capítulos 1 e 2. Vamos nessa? Deixa eu passar aqui e diminuir aqui. Então, vamos lá, gente. Ó. Já no capítulo 1, né, nós vimos a Terra, clima e efeito estufa. Nós já começamos a nossa caminhada dos estudos em geografia vendo temas importantíssimos, tá, gente? Tanto para a vida de vocês quanto aí para o vestibular, né, para as provas que vocês vão fazer no final do ano. Ao longo do capítulo 1, nós falamos sobre a Terra e a sua estrutura, né? Falamos sobre o formato da Terra, ser formato de geóide, né? Aquela esfera levemente achatada nos polos. Falamos sobre as características das camadas da Terra, né? Sobre a crosta terrestre, essa camada superficial sólida que envolve o nosso planeta, que é dividida em duas partes, né? A crosta continental e a crosta oceânica. Depois falamos sobre o manto terrestre, camada viscosa que fica logo abaixo da crosta, que também é dividida, né, em duas partes, o manto superior e o manto inferior. Esse manto, né, que também a gente costuma usar o nome de magma para se referir a ele está em constante movimento, né, exercendo pressão que vai originar terremotos e vulcanismos. É esse movimento, né, convectivo do magma, esse movimento convectivo do manto, que vai fazer com que as placas tectônicas estejam, né, em constante movimento. Depois falamos do núcleo terrestre, né, a parte mais central do planeta, também dividido em duas partes, né, núcleo interno e núcleo externo. Depois falamos sobre placas tectônicas, né? Placas tectônicas são porções da nossa crosta terrestre, limitados ali por zonas de convergência, de divergência. Aí no nosso slide, vocês estão vendo, né, essa localização das placas tectônicas, inclusive, né, depois a gente caracterizar as placas e os seus movimentos, nós falamos um pouquinho sobre as principais placas tectônicas e, né, falar de placa tectônica é falar diretamente em tipos de relevo, né? As placas tectônicas, elas têm uma relação direta com a formação do relevo. Falamos sobre os tipos de relevo, né? Planaltos, planícies, montanhas, depressões, certo? Depois partimos, né, para o efeito estufa, entendemos o que é esse efeito estufa, depois fomos para as partes de clima, vendo, né, os domínios naturais. Começamos pelos domínios tropicais e os climas que estão inseridos nesses domínios tropicais, né? Falamos sobre savanas, estepes, desertos tropicais, florestas, certo? Todos eles, né, incluídos nessa zona de domínio tropical. Depois, né, falamos sobre domínios temperados, aquelas áreas compreendidas, né, entre os trópicos e os círculos polares, que apresentam as 4 estações do ano bem definidas, ou seja, nós temos verões quentes, invernos frios, 2 estações ali de transição, né, estações intermediárias. Dentro do domínio temperado, nós vimos as florestas temperadas, certo? As pradarias, o chaparral, né, ou vegetação mediterrânea. Por fim, falamos sobre os domínios circumpolares, né, essas áreas localizadas entre os círculos polares, né, tanto norte, tanto sul, que possuem as temperaturas mais frias do planeta, quase sempre ali abaixo temperaturas negativas, né, abaixo do 0 graus, e com poucas chuvas. Aí, dentro dos domínios circumpolares, nós falamos, né, sobre a floresta boreal de coníferas, que também é conhecida como taiga. Falamos também da tundra, né, e também comentamos sobre o permafrost, aquele solo que permanece, né, na temperatura do congelamento da água. Nesse capítulo 1, galera, nós vamos, né, fazer o nosso aprofundamento sobre o efeito estufa. Tá, galera? O efeito estufa, né, está cada vez mais sendo discutido, né? Inclusive devido a esses últimos eventos que tiveram, né? Essa onda de frio, essa
frente fria mais intensa que chegou aqui no Brasil, que fez inclusive nevar em algumas regiões do país. Nós tivemos chuvas intensas na China, tivemos uma onda de calor no Canadá. Então, cada vez mais o efeito estufa, né, na verdade, o agravamento desse efeito estufa, né, conhecido como aquecimento global, tem voltado, né, ao centro das discussões. Mas vamos lá, galera. A primeira coisa que a gente tem que lembrar: o efeito estufa é um mecanismo natural do planeta, certo? O efeito estufa, por si, ele não é um problema. Inclusive, é ele que permite, né, que diversas formas de vida se desenvolvam aqui no planeta. Tá? A gente começou vendo, né, na nossa apostila, a gente falou a concentração de gases na atmosfera, formando uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada à vida dos seres humanos. Esse é o efeito estufa. O Sol emite para o espaço, né, uma quantidade de radiação enorme. Uma parte dessa radiação, ao atingir a Terra, vai ser refletida de volta para o espaço, né, assim que alcança a nossa atmosfera. O restante penetra na atmosfera, chega à superfície e a mantém aquecida. Para poder manter o equilíbrio energético, a Terra vai fazer o quê? Vai devolver para o espaço uma parte dessa energia recebida. A outra parte vai ficar retida, né, sendo absorvida por certos gases presentes, os chamados, né, famosos gases do efeito estufa. Então, esse calor vai ser enviado para a superfície, mantendo a temperatura da Terra em níveis estáveis. Esse mecanismo, né, de manutenção da temperatura da Terra é denominado de efeito estufa. Sem esse efeito estufa natural, a temperatura do planeta poderia ficar até, né, ali numa média de 30 graus Celsius mais fria. E com isso, né, a vida como a gente conhece não seria possível. Diversas formas de vida seriam inviabilizadas por esse novo cenário natural. Inclusive, seria um ambiente bem hostil para a espécie humana. Só que o que está acontecendo, galera? A derrubada das árvores, as queimadas nas florestas, a emissão de gases poluentes, principalmente aqueles, né, provenientes da queimada de combustíveis fósseis, eles desequilibram esse efeito estufa. As florestas, elas regulam as temperaturas, elas regulam, né, os níveis de chuva do planeta. Sem elas, a temperatura aumenta muito. Além disso, como eu já mencionei, os gases poluentes, principalmente, né, emitidos pela queima dos combustíveis fósseis, retêm o calor nas camadas baixas na atmosfera, que vai desequilibrar toda aquela dinâmica que nós vimos, certo? E isso vai trazer consequências, né? Essas consequências vai ser o aumento da temperatura média do planeta e, consequentemente, o desequilíbrio dos ecossistemas. Esse fenômeno que é conhecido como aquecimento global é basicamente o aumento da temperatura média do planeta e as consequências que isso acarreta. Certo? A gente pode apontar o derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar, e, além disso, né, colocando risco em ilhas e cidades litorâneas. Além disso, eventos climáticos extremos, né, como ondas de calor, como aconteceu no Canadá, chuvas intensas, também, né, tem mais chances de ocorrer devido a esse aquecimento global. Beleza? No capítulo 2, que tem como tema, né, solo, águas, cidade e população, nós também falamos sobre temas importantíssimos, né, dentro da área de conhecimento da geografia, mas também, né, para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento. Começamos falando sobre, né, preservação do solo. Gente, os processos de erosão, salinização, desertificação, uso inadequado dos solos, né, vão degradar esses solos. E para haver essa preservação, né, existe diversos tratamentos adequados para manter esse solo fértil, né, e não desequilibrar o sistema produtivo. Então, nesse primeiro momento, né, nós falamos sobre esses processos de preservação do solo. Falamos, né, sobre o plantio em curva de nível, rotação de culturas, florestamento, reflorestamento, recuperação de paisagens, plantio direto, a irrigação controlada. Todos esses métodos são
eles estão em busca, né, da preservação dos solos. Depois falamos sobre a crise hídrica, né? A água é um recurso natural para a vida, para o desenvolvimento das mais diversas atividades, e um cenário de crise, né, merece a nossa atenção, e a geografia é responsável por estudar isso, né? Depois partimos para a população, né? Falamos sobre o crescimento populacional do mundo. A gente, na história da sociedade, né, nós temos visto um crescimento populacional bastante acentuado, né? Acredita-se que no ano 100 depois de Cristo, o mundo tinha cerca de 200 milhões de habitantes. Já em 2011, a gente já tinha 7 bilhões de habitantes no mundo, e acredita-se, né, as estimativas apontam que em 2050 o mundo terá cerca de 9 bilhões. Todas esse crescimento, né, se não ocorrer de uma forma planejada, pode trazer consequências, né? Pode trazer problemas como escassez de alimentos, escassez de água, aumento da poluição, né, se não for feito, esse crescimento for feito de forma adequada. Pandemias podem ser mais frequentes, né? Nós estamos passando por uma. Enfim, nós vamos ter diversos desafios a serem passados, né, com esse aumento da população. Quando a gente faz os estudos populacionais, um recurso utilizado é a pirâmide etária, né, que é basicamente um gráfico que permite analisar a distribuição da população por idade e sexo, certo? Essas pirâmides etárias, elas permitem, né, comparar as taxas de natalidade, a taxa da população adulta, e elas ajudam a visualizar melhor políticas públicas, né? Inclusive, eu coloquei aqui no nosso slide pirâmides etárias, né? Inclusive, aqui é brasileira no ano de 1950, de 1985 e 2020, certo? Então, a pirâmide etária é um recurso muito utilizado nos estudos demográficos, ou seja, nos estudos da população, e ajudam muito a gente a entender a dinâmica populacional de um determinado local em um determinado, né, período de tempo. Depois nós falamos sobre o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Um índice, uma estatística muito importante para a gente entender um pouco sobre a qualidade de vida de uma população, certo? Depois falamos sobre a urbanização. A urbanização é uma tendência mundial, né? Cada vez mais as pessoas estão morando em ambientes urbanos, em cidades, e estudar a formação dessas cidades, entender essa dinâmica, foi o que a gente fez aqui no capítulo 2. Depois falamos sobre combustíveis, né? Fontes de energia fundamentais para o desenvolvimento, né, das mais diversas atividades na nossa sociedade. Começamos falando sobre combustíveis fósseis, começamos pelo petróleo, né? O mais importante deles, a sociedade, né, é bem dependente do petróleo para poder produzir. Depois falamos sobre carvão mineral e gás natural, certo? Os 3 combustíveis fósseis fundamentais aí para o desenvolvimento das atividades, certo? Todos são combustíveis fósseis, são fontes não renováveis de energia, certo? E depois falamos sobre outros tipos de combustíveis, né? Os biocombustíveis, onde o Brasil ele se destaca na produção. Falamos sobre fontes de energia renováveis, né? Sem emissão de poluentes. Aí a gente falou sobre energia hidrelétrica, sobre energia maremotriz, a energia nuclear, energia geotérmica, enfim, é importantíssimo que a gente entenda, né, como funciona essa produção de energia. E, por fim, falamos sobre as grandes potências agrícolas, né? Entendemos como que funciona as atividades de agricultura na Europa e nos Estados Unidos, que tem, né, esse esquema de agropecuária industrial organizado de uma maneira bem diferente do que acontece aqui no Brasil, por exemplo. O nosso aprofundamento do capítulo 2 vai ser focado, né, na questão da crise hídrica. Tá, gente? Eu já mencionei para vocês isso. Alguns estudiosos apontam, né, que as guerras do século XXI provavelmente vão ser motivadas, né, por disputa de recursos hídricos, certo? A gente sabe que a maior
parte do nosso planeta é coberta por água, certo? Só que a questão é que é água salgada, aquela que é inadequada para o consumo humano. Do total de água doce, uma pequena parte vai estar ali disponível em rios e lagos. A maior parte da água doce do planeta vai estar congelada nas geleiras. E vamos ter também uma parte, né, nos subsolos, lá nos lençóis freáticos. E além dessa questão, né, da disponibilidade reduzida, a gente também tem que se atentar que a distribuição de água doce ela não é uniforme no planeta. Ou seja, nós temos diversas regiões que sofrem com a escassez de água doce. Uma notícia boa, né, nesse contexto é que o Brasil ele é privilegiado dentro, né, dessa distribuição de água. Tá? O Brasil é o país que tem a maior rede de rios do mundo, certo? Mas, contudo, a gente também vai estar inserido, né, nessa distribuição irregular, porque a Amazônia possui grande quantidade de água doce e tem uma população pequena, né? A região norte concentra uma baixa concentração populacional. Já aqui no Sudeste, né, a situação vai se inverter. A gente vai ter a maior concentração populacional do país e vamos ter uma disponibilidade de água bem menor. Certo? Além disso, galera, o aumento da população mundial, as atividades de agricultura, da indústria, elas são, né, os setores que mais utilizam água, certo? Mais da metade da água doce consumida do mundo é usada na irrigação da plantação, sendo que tem toda uma questão, né, de desperdício da água, certo? A poluição de água doce também é um problema que está se agravando, né? Rejeitos industriais são descartados nesses recursos, esgoto doméstico in natura, sem nenhum tipo de tratamento, descarte de lixos nos rios acabaram se tornando comum, né? Inclusive, né, ano passado, a gente aqui no Rio de Janeiro, né, passou por um aperto aí no abastecimento de água, né? A SEDAI teve um grande problema de abastecimento e estava mandando para casa dos cariocas, né, uma água barrenta, turva, com aquele gosto, aquele cheiro de terra, enfim, né? Além disso, algumas áreas, como por exemplo, o norte da África, Oriente Médio, sul da Ásia, o norte da China, já são regiões com a maior escassez de água do mundo. Eles não produzem a quantidade necessária de alimentos, aumentando a fome e a pobreza, além de doenças relacionadas à má qualidade da pouca água existente nessas regiões, certo? Além disso, né, em 2014, aqui houve uma divergência, uma disputa, né, entre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro por causa de um episódio envolvendo escassez de recursos hídricos, né? O sistema Cantareira ficou muito abaixo do nível esperado, né, por causa de um prolongamento do período de estiagem, né, um prolongamento do período sem chuvas. Então, o governo de São Paulo pediu autorização ao governo federal, ao presidente, para utilizar a água do Rio Paraíba do Sul, né, por causa dessa escassez. O governo do Rio foi contra, né, porque também o Rio de Janeiro não estava tão bem assim, né, de recursos hídricos. Então, o que é a transposição, gente? É basicamente o deslocamento das águas de um rio para abastecer outra área. Nós temos, né, diversas alternativas para economizar água. Nós podemos apontar o reuso da água, não necessariamente para o uso humano, né, para o consumo, mas para indústrias, lavagem de áreas públicas, descargas, o aproveitamento da água de chuva, né? Também é uma boa opção. E temos também a dessalinização, que é a retirada do sal da água do mar, né? Da água salgada. Esse processo ele já é feito em alguns países, só que ele é extremamente caro. Tá bom, galera? Deixa eu abrir aqui. A gente vai encerrar aqui nosso aprofundamento, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.